Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gareth Bale anuncia sua aposentadoria precoce, tá? Pelo menos na minha opinião precoce. Aos 33 anos, o destaque do país de Gales nos últimos anos anuncia aí sua aposentadoria dos clubes da seleção. O Bale já não é mais jogador de futebol, oficialmente. Vamos relembrar um pouco da trajetória dele vitoriosa, os feitos com os clubes e com a seleção e principalmente dar a nossa opinião sobre o atleta, a sua trajetória como um jogador que por muitos momentos foi craque, mas depois acabou tendo um decréscimo na sua carreira. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com o teu like, com a tua inscrição. Do ladinho ativa as notificações, então chega mais, vamos juntos. Bom galera, vamos lá. Gareth Bale, 33 anos, a sua última equipe foi o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Detalhe é que ele ainda tinha 6 meses de contrato com o clube norte-americano, tá? Lá ele fez 3 gols em 13 jogos e ele foi um cara muito importante, especialmente na final da competição local, né, da Major League, em que ele acabou fazendo um gol decisivo importante para no final a conquista do título. Ele, pela sua seleção, no caso o País de Gales, fez 111 jogos, é o cara com mais partidas na história da sua seleção, que não é uma seleção tradicional, como a gente sabe, e o Bale conseguiu algo inédito para a realidade do seu país, que é levar a seleção para uma Copa do Mundo depois de muito tempo. A última vez que País de Gales foi para a Copa do Mundo ainda foi no século passado, o Pelé ainda estava jogando e tudo mais. E o detalhe é, o Gareth Bale fez 40 gols em 111 jogos pela sua seleção, é o maior artilheiro da história. Um desses gols na Copa do Mundo, contra os Estados Unidos de pênalti. É claro que era uma missão complicada, País de Gales avançar na fase de grupos da Copa, que ainda contava com os Estados Unidos, a Inglaterra, toda poderosa Inglaterra e o Irã. É claro que se a gente for analisar o duelo direto, o País de Gales tinha uma mínima chance, mas realmente era bem complicado. Na carreira, o Bale teve mais de 600 jogos, 664 para ser mais específico. Ele fez 225 gols e acumula 17 títulos, dentre eles 5 Ligas dos Campeões. Um número muito representativo, gigante, que mostra que ele fez parte de uma era vitoriosa do Real Madrid. 5 Champions são para poucos atletas, né? 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 3 Campeonatos Espanhóis, La Liga, uma Copa do Rei, uma Copa da MLS, né, Major League, uma Supercopa da Espanha e ainda uma Copa da Liga Inglesa. Lembremos que o Bale ele teve a sua estreia, né, o seu início de trajetória no Southampton, na Inglaterra, e um dos ápices da sua carreira foi as 6 temporadas no Tottenham da Inglaterra, até ele se transferir para o Real Madrid, ser reemprestado para o Tottenham, onde não rendeu, até voltar para o Real Madrid, acumular polêmicas, que uma certa vez numa classificação de País de Gales para uma competição, ele estendeu uma bandeira dizendo que o Golfe e Gales eram prioridades à frente do Real Madrid. Então a era final, digamos assim, da carreira do Bale foi também permeada de polêmicas até ele se transferir para o futebol dos Estados Unidos, a MLS. Ele tem na sua carreira alguns gols memoráveis, como por exemplo aquele da final da Liga dos Campeões de 2018 com a bicicleta espetacular contra o Liverpool. É claro que naquele jogo o Liverpool já abatido pelas falhas do Karius, né, goleiro na ocasião, que motivou inclusive o Liverpool a agir no mercado e trazer o goleiro, um dos goleiros mais caros da história, que foi o Alisson, né, vindo da Roma. E também o Bale teve um gol muito importante na final da Copa do Rei de 2014 contra o Barcelona, um gol emblemático em que naquela época o Bale era um cara muito rápido e muito forte fisicamente também, e ele deixando, se não me engano, o Marco Bartra para trás, realmente fez um gol emblemático e para sempre na memória dos merengues. Além disso, não nos esqueçamos que ele protagonizou um dos trios mais interessantes e mais badalados da história dos últimos anos, o trio BBC, Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. Então Bale fez parte de uma geração vitoriosa, jogou no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e realmente tendo que se orgulhar da sua carreira. Disputou uma Copa, foi o capitão da sua seleção, algo que, como todo jovem imagina, né, chegar ao topo do mundo, ele conseguiu chegar com a sua seleção e também com os clubes, né, que no caso ele acabou atuando. É fato que o Bale, no início da sua carreira, especialmente ali também até o início do Real Madrid, onde ele teve também gol decisivo em final de Champions contra o Atlético de Madrid, converteu sua penalidade em outra disputa de final contra também o Atlético de Madrid. Então Bale tendo que se orgulhar. Embora a sua reta final de carreira tenha sido num decréscimo, né? Eu acho que ele poderia se manter no ápice por mais anos. Mas claro que futebol é muito do foco, talvez ele tenha se desmotivado ao longo do percurso, que também faz parte.
Alguns, né, se mantêm motivados, sempre no topo, como Messi, Cristiano Ronaldo e tudo mais, e alguns acabam tendo uma queda técnica, né, significativa, como foi o Bale, que na sua era inicial no Tottenham, espetacular, um dos destaques da Premier League, do futebol inglês, não à toa foi vendido para o Real Madrid à época como a maior contratação da história. Então, lá no Real Madrid, um início muito promissor, protagonizando esse trio BBC, mas depois uma queda técnica aí, que acabou indo para o futebol da MLS. E ainda é jovem, né, galera? Se a gente for comparar os padrões de hoje do futebol europeu e mundial, 33 anos é uma idade que muitos jogadores ainda estão no auge. Por exemplo, o Modric, 37 anos, uma máquina física, está jogando no Real Madrid em alto nível. A gente tem, por exemplo, o Messi, com 35 anos, foi campeão do mundo, está jogando muito no Paris Saint-Germain. Então, cada um tem a sua realidade. O Bale acabou deixando o futebol, pelo menos na minha opinião, de forma precoce. Ele teve uma era em que, sem dúvidas, era craque, mas acabou tendo um decréscimo. É claro que também a sua seleção não ajudava tanto, ele poderia ter tido um maior destaque se fosse de alguma outra mais badalada, como uma inglesa, podia ser, mas decidiu defender País de Gales e, no caso, foi um cara que teve com certeza a sua importância. O maior artilheiro da história, o jogador com o maior número de jogos e ainda classificou a sua seleção para uma Copa. Então, Bale finaliza o seu ciclo, se a gente for comparar o todo, com altos e baixos. Mas no panorama geral, no resumo, com certeza foi uma carreira brilhante, belíssima, embora com uma aposentadoria precoce. Mas deixa aí tua opinião, o que tu acha sobre a aposentadoria do Bale? Ele poderia jogar mais, render mais? Qual é a tua opinião? Comenta aí e inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!